Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando a nossa segunda aula de revisão para o PISM 2. Aqui quem fala é o professor Eugênio e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão de física para o PISM 2. Beleza? Bom, a gente já fez uma aula de revisão para matemática do PISM 2. Caso você não tenha assistido esse aulão, basta você procurar aí no nosso canal que já está disponível, beleza? E aqui para física eu vou seguir a mesma métrica. Basicamente eu vou resolver com vocês 20 questões que já caíram na prova do PISM 2. Beleza? Bom, essas questões vão ser divididas por assunto, então a gente vai resolver questões de ótica, questões de hidrostática, questões de hidrodinâmica, questões de termometria, questões de termodinâmica, enfim, a gente vai cobrir o conteúdo programático todo de física resolvendo essas questões, beleza? E a cada resolução que eu fizer, eu também vou fazer uma revisão teórica, para que todo mundo consiga acompanhar bem essa aula de revisão, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a resolução das questões. A primeira questão é no PISM de 2013 e ela diz o seguinte, ó. Com relação ao princípio de Arquimedes, ao princípio de Pascal, julgue as afirmativas abaixo. Galera, olha só, sempre que uma questão falar de princípio de Arquimedes, está falando basicamente do princípio ou do teorema do empuxo, beleza? Arquimedes é uma nomenclatura um pouco mais técnica, digamos assim. Princípio de Arquimedes é o mesmo que princípio ou teorema do empuxo, beleza? E o que é o empuxo, Eugênio? O empuxo é basicamente uma força de reação que surge quando um corpo é imerso totalmente ou parcialmente dentro de um fluido. É uma força de direção vertical e sentido de baixo para cima, beleza? E o empuxo está relacionado com a quantidade de líquido que é deslocada para o objeto entrar dentro do fluido, para o objeto ser imerso, beleza? A gente fala que o empuxo é proporcional ao peso do líquido deslocado, beleza? Show de bola? Bom, vamos lá. Afirmação 1. Um corpo de densidade menor que a densidade da água sempre afundará quando colocado dentro d'água. Galera, bisu importante para vocês. Questões que envolvem densidade da água e densidade do objeto, afunda, não afunda, é muito simples. Olha só, se o objeto é mais denso do que a água, ele vai afundar. Agora, se o objeto é menos denso que a água, ele não vai afundar. É simples assim, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho até um esquema pronto para mostrar isso para vocês. Por exemplo, se a gente tem aqui uma certa esferinha, tá? Ó, se a gente tem aqui uma certa esferinha, e essa esferinha, por exemplo, é mais densa do que a água, o que vai acontecer quando eu jogar essa esferinha dentro desse recipiente com água? Ela vai afundar. Por quê? A densidade da esfera é maior que a densidade da água. Agora, se a densidade dessa esfera é menor que a densidade da água, essa esfera vai ficar flutuando, ela não vai afundar, beleza? Então essa número 1 está errada. Tranquilo? Ó? Então um corpo com densidade menor que a densidade da água não vai afundar, tá? Ele só vai afundar quando a densidade dele for maior que a densidade da água, beleza? Show de bola? Show! Vamos lá. A força de empuxo é sempre igual à força-peso do corpo. Não, galera, isso aí também está errado, tá? Olha só, o empuxo, galera, ó, em algumas situações vai coincidir com o peso. Por exemplo, em situações que o objeto é menos denso que a água, aí no caso ele vai flutuar, aí o empuxo vai coincidir com o peso. Agora nessa situação aqui, por exemplo, ó, o empuxo ele não vai ser igual ao peso não. Em situações onde o objeto afunda, ó, afunda, vou até colocar essa informação para vocês, ó. Então anota aí, ó. Em situações onde o objeto afunda, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o empuxo vai ser menor que o peso do objeto. A PO aqui no caso vai ser peso do objeto. Tranquilo? Belezinha? Se a gente fosse fazer um diagrama de forças aqui, como é que funcionaria essas forças aqui? Ó, a gente teria aqui no caso o empuxo para cima, né? O empuxo apontando para cima aqui, né? E como no caso essa esfera está em contato com a superfície, a gente vai ter aqui também uma força normal, tá? Essa força normal ela só existe devido ao fato dessa esfera estar em contato com a superfície do recipiente, tá? Tem uma força normal aqui, pequenininha, eu vou colocar com a cor rosa, tá? Então também tem uma força normal aqui, tá bom? E para baixo a gente vai ter o peso. Então o peso, galera, nesse tipo de situação onde o objeto afunda, o peso vai ser a normal mais o empuxo. Então, ó, o empuxo nem sempre vai ser igual ao peso, não. O empuxo vai ser igual ao peso em situações em que o objeto flutua. Tá bom? Ó, se fosse uma situação assim, por exemplo, ó, deixa eu tentar exemplificar isso para vocês aqui. Ó. Se fosse uma situação assim, ó, que o objeto está aqui flutuando. Se o objeto está aqui flutuando, significa que o empuxo é exatamente igual ao peso. Tá? Quando o empuxo é igual ao peso, o que vai acontecer? A força resultante sobre essa partícula aqui vai ser nula. Então essa partícula vai ficar em equilíbrio. Beleza? Então, ó,
Na situação onde o corpo está flutuando, o empuxo vai coincidir com o peso, mas não é uma regra geral não, tá? Só acontece nesse caso em específico. Então, por esse motivo, galera, essa número 2 também está errada, né? Vou voltar aqui. Ó, a força do empuxo é sempre igual à força-peso do corpo. Nem sempre. Tá? Nessa situação que a gente mostrou, por exemplo, que o corpo afunda, a gente nota que o peso do corpo é maior que o empuxo. Por isso afunda. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá. A partir disso, a gente já pode analisar algumas coisas, né? Ó, a letra A, por exemplo, fala que a número 1 é correta. Então a gente pode eliminar a letra A, né? A 1 a gente sabe que é errada. A letra C fala que a 2 é correta. A gente sabe que a 2 está errada. Então a gente elimina. Beleza? A letra E fala que todas são corretas. Todas não podem ser corretas, já que 1 e 2 são erradas. Então ficamos entre duas alternativas agora. Vamos lá. Um acréscimo de pressão em um líquido é igualmente transferido a todos os pontos desse líquido. Verdade. Isso daí está relacionado com o teorema de Pascal. Tá? Se eu realizo um acréscimo de pressão em um ponto do meu fluido, esse acréscimo de pressão ele vai ser transmitido integralmente em todos os pontos do fluido. Isso aí está relacionado com o teorema de Pascal. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Um navio flutua na água do mar, pois o peso do fluido deslocado pelo navio é igual ao peso do próprio navio. Verdade, galera. Tranquilo. Muitas pessoas vivem perguntando isso. Ah, como é que o navio pesado, com várias toneladas, consegue, sei lá, se deslocar e não dar nenhum ruim? Por isso, devido ao empuxo. O peso deslocado pelo navio é exatamente igual ao peso dele. Beleza? O peso do líquido deslocado é exatamente igual ao peso do navio. Beleza? A gente vai ter uma situação onde o empuxo coincide com o peso, aí não vai dar ruim. Beleza? Aí ele vai flutuar. É aquele caso que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá, ó. Isso aqui explica, por exemplo, o funcionamento de um barco. Como é que o barco pesadão consegue andar em alto mar. O peso do líquido deslocado é exatamente igual ao peso do navio. Beleza? Aí a gente vai ter a força resultante sobre o navio sendo zero, e ele vai se deslocar com velocidade constante. Beleza? Basicamente é assim que funciona o navio. Beleza? Então esse tipo de questão é até bacana. Vou até dar um asterisco aqui, porque isso aqui é importante. Tá? Isso aí pode cair numa prova de PISME, já até caiu nesse ano aqui de 2013. Se cair de novo é só lembrar disso. Tá? Que o navio funciona devido ao empuxo. Beleza? Então, se uma questão discursiva perguntar, qual o princípio da hidrostática explica o funcionamento de um barco? Princípio do empuxo. O peso do líquido deslocado é exatamente igual ao peso do navio. Beleza? Aí fica tudo tranquilo. Beleza? Observação importante, o empuxo é exatamente igual ao peso do fluido deslocado. Mas na maioria das questões vai ser líquido. Então, ó, a gente pode dizer que o empuxo é basicamente o peso do líquido deslocado. Tranquilo? Beleza? Então, galerinha, número 3 está correta. Na verdade, o número 4 está correta também, né? Eu confundi aqui, falei 3, mas é 4. Então, ó, 3 e 4 estão corretas? Isso aí tá bacana, tá certinho. Então, o gabarito para nossa questão é a letra D, tá? A gente eliminaria a letra B pelo fato da letra B falar que a 4 é incorreta, sendo que a 4 é correta. Então, a gente elimina essa letra B. Então, gabarito para nossa questão é letra D de Deus. Tranquilo? Vamos à sequência, galera. Questão de número 2. Essa aí caiu na minha prova, inclusive, ó. A ideia de Arquimedes permite explicar, por exemplo, a flutuação de navios. Tá vendo? Ó? Flutuação de navios. Essa questão deu até o spoiler. Flutuação de navios, o sobe e desce dos submarinos ou o movimento de balões. A solução do problema ficou conhecida como princípio de Arquimedes, também conhecido como teorema do empuxo. Tá vendo? Então, ó, essa questão aqui, por coincidência, já deu spoiler, né? O princípio que explica a flutuação dos navios, o movimento dos balões, é o princípio de Arquimedes, que também é chamado de princípio ou teorema do empuxo. Beleza? Vamos lá. Cujo enunciado é: todo corpo imerso completa ou parcialmente num fluido recebe deste uma força resultante vertical chamada de empuxo, que tem, olha só, o empuxo, galera, olha só, deixa eu escrever isso para vocês aqui, que é importante, tá? O empuxo, ele é exatamente igual ao peso do líquido deslocado, tá? Então, ó, empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, tá? Ó. Mas a gente não costuma usar muito essa notação peso, então o que a gente costuma fazer? Ó, galera, olha só, isso aqui lá do PISME 1, peso não é a massa do corpo vezes a gravidade local? É. Agora olha só, existe uma outra grandeza da hidrostática que a gente conhece bastante, que é a chamada densidade. Densidade
é igual a massa sobre volume, certo? Certo, gente? Olha só, se eu pegar esse volume que está dividindo, passar para cá multiplicando, vou ficar com o seguinte, ó, M igual a dV. Então, no lugar desse M aqui, por exemplo, ó, a gente vai colocar dV. Com isso, a gente chega na seguinte formuleta para o empuxo. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. No lugar da massa, eu vou colocar dV. Então, densidade do líquido, V vai ser volume do líquido e G vai ser a gravidade. Uma professora minha até falava que uma forma fácil de decorar a fórmula do empuxo é lembrar que o empuxo é devagar. Tem até um pagode. É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. Então, tá aí, ó. Empuxo é devagar. Tá? A professora minha falava isso lá em 2018. Até hoje eu não esqueci. Então tá aí, ó. Empuxo é devagar. Beleza? Onde D é a densidade do líquido ou densidade do fluido, V é o volume de fluido ou volume de líquido que é deslocado e G é a aceleração local. Tranquilo? Belezinha? Vamos dar uma olhada nas alternativas aqui. Vamos lá, ó. Letra A. O empuxo, ó, ele tem módulo proporcional ao peso da fração imersa. Galera, não só imersa, né? A parte que está relacionada com o peso do líquido que é deslocado. Então isso daí não está tão legal assim não. Vamos lá, letra B. Módulo proporcional ao volume do corpo imerso. Não, galera, não é o volume do corpo imerso, é o volume deslocado. É o volume de líquido que sai para aquele corpo estar lá. Beleza? Então, ó, tá errado isso aí. Então, ó, essa letra A também tá errada, né? Porque ela só fala de peso, ela não fala de líquido deslocado, não fala do que é deslocado ali, né? Então ficou meio incompleto. Letra C. Módulo proporcional à massa total do fluido no qual o corpo está imerso. Não, massa aqui, só massa não, né? Vamos lá. Módulo proporcional ao volume do fluido deslocado. Perfeito. Perfeito. Note que o empuxo ele depende realmente do volume deslocado. Ó. Depende, ó. Tá vendo? Realmente depende. Tranquilo? Belezinha? Então, o gabarito para nossa questão aqui, ó, vai ser letra D de novo. Beleza? Letra E eu nem li, mas eu já sei que a resposta é a D. Tá bom? Vamos lá. Módulo proporcional ao peso total do fluido no qual o corpo está imerso. Não, galera, isso não faz sentido. O empuxo está relacionado com a quantidade de líquido que é deslocada, com o peso de líquido que é deslocado. Beleza? Aqui, ó, fala a fração imersa do corpo. Né? Mas não é a fração imersa do corpo. É a fração do líquido que saiu para esse corpo entrar. Beleza? Então o gabarito realmente é a letra D. Tranquilo? Belezinha? Vamos à sequência, galera. Questão de número 17, tá bom? Ó, número 3, perdão, é porque eu vi 17 aqui, é PISM 2017, caiu em 2017 essa questão. Vamos lá. Para economizar água, você contratou uma bombeira hidráulica chamada Maria M, que instalou um sistema de aquecimento solar para um reservatório de água. O reservatório é conectado ao chuveiro de sua casa por 12 metros de tubulação com diâmetro de 1 centímetro. Quando a torneira é aberta, o chuveiro apresenta uma vazão constante de 6 litros por minuto. Quanto tempo você deve esperar para começar a cair água quente do chuveiro? Galera, essa questão aqui ela é relativamente tranquila, tá? Basicamente, a gente vai ter que pensar em volume de cilindro e também vai ter que pensar um pouco em regra de 3. É uma questão que trabalha com vazão, tá? Uma questão de hidrodinâmica, mas se você não soubesse de hidrodinâmica, eu acho que você conseguiria resolver essa questão, porque é uma questão que basicamente trata de volume e regra de 3, tá? Mas o conceito dela é, no caso, hidrodinâmica, né? Ó, litros por minuto é a unidade de vazão, né? Lembra que vazão é variação de volume e variação de tempo. Beleza? Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer aqui? Vou tentar representar basicamente o que está acontecendo nessa situação, tá? Eu vou fazer aqui uma representação esquemática, tá? Ignorem a estética da coisa, tá, gente? Ó, é algo mais ou menos assim. A gente tem aqui o chuveirinho, tá? Ó, o tubo cilíndrico, esse tubo aqui, tá bom? Então, ó, deixa eu dar um destaque aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso tubo cilíndrico. Essa região aqui é a nossa região de interesse. Tranquilo? É a região onde a gente vai ter que pensar em volume e tal. E olha só, aqui a gente vai ter, no caso, um tubo circular. A gente vai ter um tubo cilíndrico, tá? Aqui ficou quadrado porque eu estou fazendo uma vista lateral, né? Bom, beleza, olha só. A gente vai ter aqui o seguinte, a gente tem que o comprimento da tubulação, né, 12 metros, tá? E o diâmetro dessa tubulação é de 1 centímetro.
Como é que a gente calcula volume de cilindro? Vamos relembrar um pouquinho lá da geometria plana. Ó, volume de cilindro é basicamente πr² vezes a altura, beleza? A questão ainda foi gente boa com a gente e mandou a gente considerar que o π vale 3. Tá bom. Então, olha só, a gente nota que o diâmetro é 1 centímetro. Observação importante, o diâmetro é 2 vezes o raio. Tá? Então, a gente não pode esquecer dessa propriedade básica de geometria plana. Tá? Então, ó, o raio vai ser metade do diâmetro, certo? Isso aí é bem simples, né? Como o raio vale 1, na verdade o diâmetro vale 1, o raio vale 1 sobre 2, ou seja, vale 1/2, beleza? Isso aí em centímetros, tranquilo? Belezinha? Eu vou calcular o volume em centímetros cúbicos, depois eu faço uma regra de 3 para passar para decímetros cúbicos. Por que decímetros cúbicos, gente? Porque, olha só, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? É aquela relação que a gente faz lá do sistema métrico decimal, né? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 metro cúbico 1000 litros, isso aí tudo a gente viu lá nas nossas aulas de sistema métrico decimal. Né? Tem até uma aula no canal sobre isso daí. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá. Galera, agora olha só. Vamos calcular o volume então. O volume então, ó, o volume do cilindro, o volume que vai sair de água quente aqui no caso, vai ser dado pelo seguinte, ó. Vai ser no caso o π, que no caso vale 3, a questão mandou considerar π 3 vezes o raio ao quadrado. Raio ao quadrado vai ser 1/2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado é 1 sobre 4. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 1 sobre 4. Isso aqui multiplicado por 12, só que 12 está em metros. Né? 1 metro tem 100 centímetros, então 12 metros vai ter 12 vezes 100. Se fosse 10 vezes 12, daria 120. Como é 100, bota mais um zero, 1.200 metros, beleza? Tranquilidade, então 1.200 metros aí. Na verdade, 1.200 centímetros, né? Perdão. A gente vai achar esse volume aqui em centímetros cúbicos. Depois a gente vai ter que fazer uma certa conversão e tal, mas é tranquilo. Aqui a gente pode dividir por 4, aqui também. Aqui fica 1, aqui fica 300. 3 vezes 300, isso aí vai resultar 900. 900 o que, Eugênio? 900 centímetros cúbicos. Beleza. 900 centímetros cúbicos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse volume de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. É simples, ó. A gente tem metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Qualquer deslocamento que eu faça da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 1000. Qualquer deslocamento que eu faça da direita para a esquerda, eu vou dividir por 1000. Então, se eu tenho um certo volume em metros cúbicos e quero esse volume em decímetros cúbicos, eu multiplico por 1000. Aí eu vou multiplicando até chegar na unidade que eu quero. Agora, se eu tenho um certo volume em centímetros cúbicos e quero esse volume em decímetros cúbicos, eu tenho que dividir por 1000. É simples assim. Então, eu vou dividir por 1000 e vou encontrar o volume em decímetros cúbicos, beleza? Então, ó, só dividir por 1000. Simples assim. Então, dividindo por 1000, para passar para decímetros cúbicos, basicamente eu vou ter que dividir por 1000. Então, a gente pega o 900, divide por 1000, belezinha. Então, a gente corta 2 zeros aqui, vai ficar 0,9. 0,9 o que, Eugênio? 0,9 decímetros cúbicos. Então, esse é o nosso volume. E como, olha só, e como a cada 1 decímetro cúbico a gente vai ter 1 litro, aqui no caso a gente tem 0,9 litros, tá? 0,9 decímetros cúbicos é o mesmo que 0,9 litros, tá bom? Agora, olha só, a gente só vai fazer uma regra de 3 e acabou a questão. Sério, gente, sério. Vamos lá. A questão falou que a vazão do chuveiro é de 6 litros por minuto. Só que, se você reparar bem, a resposta ali no caso ela está em segundos. Então a gente vai ter que tomar um certo cuidado. Qual cuidado que a gente vai ter que tomar? A gente vai ter que lembrar o seguinte, que um minuto contém 60 segundos. Então, ó, a gente vai converter essa vazão de litros por minuto para litros por segundo, beleza? Então, ó, o chuveiro ele despeja 6 litros a cada 1 minuto, ou seja, ele vai despejar 6 litros a cada 60 segundos, beleza? Agora, ele vai despejar 0,9 litros em X segundos. É só a gente fazer essa regra de 3 e acabou o exercício. Sério, gente? Sério. Olha só, multiplicando aqui, vai ficar assim. 0,9 é o mesmo que 9 dividido por 10. 9 dividido por 10 multiplicado por 60 vai ser igual a 6 vezes o x. Note que a gente tem aqui um zero aqui multiplicando aqui, um zero aqui, simplifica, divide por 10 em cima embaixo, vai ficar 1 aqui, aqui vai ficar 6. 6 vezes 9 vai resultar em 54, mas acho que a gente nem precisa fazer a conta,
tem um 6 multiplicando aqui, um 6 multiplicando aqui, corta 6 com 6, simplifica por 6, né? Divide por 6 aqui e aqui. Ou simplesmente, ó, esse 6 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar x igual a 9. Então o tempo gasto para a água quente chegar ali no caso é 9 segundos. Simples assim, gente, simples assim. Questão realmente bem tranquila aí, no PISM 2, tá? Como eu falei para vocês, é uma questão que realmente envolve hidrodinâmica, só que, tipo assim, se você interpretasse bem a questão, você conseguiria resolver, tá? Não vou dizer que precisava de hidrodinâmica para resolver. Não, não necessariamente você ia precisar, tá? Mas só estou dando a informação para vocês. Realmente é uma questão de hidrodinâmica porque menciona vazão. Tá? Vazão aí é uma unidade de hidrodinâmica. Muitas pessoas me perguntam, Eugênio, eu tenho que estudar tudo de hidrodinâmica? Cara, a maioria das questões do PISM eu resolvi todos com os meus alunos lá na plataforma. Eu já falei com eles que a gente tem que priorizar para o PISM. Obviamente a gente tem que preparar para tudo, mas todas as questões que eu resolvi basicamente englobavam vazão. Vazão. E equação da continuidade no máximo. Tá? Eu nunca cheguei a ver, por exemplo, uma questão que envolvesse equação de Bernoulli. Tá? Uma equação muito grande e é bem difícil de lembrar lá na hora da prova. E nunca apareceu, então eu sempre falo para os meus alunos, é preciso priorizar a parte de vazão e também a parte de equação da continuidade. Beleza? Show de bola? Vamos lá, galera. Questão de número 4. No movimento de rotação, definem-se grandezas que são análogas a grandezas definidas para o momento linear. O momento de inércia para um corpo rígido, por exemplo, é uma grandeza análoga, ou seja, uma grandeza que está relacionada. Galera, vou apagar o bíceps 6. Quando a gente pensa em... Opa, deixa eu escrever aqui. Ó. Quando a gente pensa em momento de inércia, é simples assim. Ó. O momento de inércia ele vai ser dado basicamente pela massa do corpo multiplicada pelo raio do corpo ao quadrado. mr quadrado. Tá? Quando o corpo ele gira, ele vai gerar um certo raio, tá? Ele vai gerar um certo raio de giro, tá? Então é assim que a gente calcula, no caso, o momento de inércia, tá? Então o momento de inércia é basicamente a massa do corpo multiplicada pelo raio obtido pela rotação do corpo, tranquilo? Por exemplo, se você está numa cadeira giratória e você gira com os braços abertos, o raio vai ser basicamente a distância entre o seu braço e seu ombro, beleza? Basicamente é assim que a gente vai pensar. Agora, quando a gente pensa em momento angular, o momento angular é basicamente o quê? É um vetor. O momento angular é um vetor que é dado basicamente pelo momento de inércia multiplicado pela velocidade angular. Tranquilo? Basicamente é isso. Tranquilo? Então, Eugênio, o que eu preciso saber de dinâmica das rotações? Sabendo isso já está tranquilo. Obviamente você tem que entender bem a questão do torque, a questão da conservação do momento angular, entender que o momento angular é conservado quando o somatório dos torques é nulo e tal, mas isso aí tudo é tranquilo, beleza? Então olha só, o momento de inércia, a gente nota que ele está relacionado com a massa do corpo e também com o raio do corpo. Então, ó, o momento de inércia ele é uma grandeza que é análoga à massa e também ao raio. Se a gente bater o olho nas questões aqui, a gente vai notar que a resposta é letra E, beleza? O momento de inércia ele não está relacionado, por exemplo, com o momento angular. Tá? Eugênio, mas tem como escrever a fórmula do momento de inércia em cima do momento angular? Sim, a gente pode até escrever assim, momento de inércia igual ao momento angular dividido pela velocidade angular. Só que, originalmente, ele não é análogo ao momento angular. Tá? A fórmula, né, as grandezas que a gente vai usar para obter o momento de inércia realmente são massa e raio desenvolvido pela trajetória ao quadrado. Beleza? Então, o gabarito para a questão é bem simples, é letra E. Massa. Tranquilo? Número 5, galera. Questão caiu no PISM de 2017. Diz o seguinte, ó. Um estudante amarra uma pedra a um barbante enrolado num carretel. Num dado instante, ele faz a pedra rodar percorrendo numa circunferência horizontal de raio R1, com velocidade angular ômega 1. Então, de repente, o estudante deixa o carretel desenrolar, permitindo o rápido aumento do raio da trajetória e da pedra até um valor R2 maior que R1. Com relação ao momento de inércia do sistema, pedra mais fio, e a velocidade angular da pedra no imediato instante após o raio aumentar, podemos afirmar que, olha só, então, ó, inicialmente, a gente tinha o seguinte, a gente tinha um momento de inércia 1, que era dado basicamente pelo seguinte, ó, a gente tinha, no caso, um certo momento de inércia 1, que era dado pela massa
a massa não se altera, né? Massa vezes R1. Então esse é o nosso momento de inércia 1. Aí depois, o carretel desenrolou, a gente vai ter um outro momento de inércia, momento de inércia 2. A massa vai continuar a mesma, só que o raio agora vai se alterar. O raio vai ser R2. E olha só, a questão deu bizu. A questão falou que R2 é maior do que R1. Com isso, galera, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte, ó. Aqui, ó. Se R2 é maior que R1, e a massa aqui no caso é a mesma para os dois, a gente pode concluir que I2 é maior do que I1. Beleza? Tranquilidade? Então tá aí. Então, ó, o que a gente já sabe? A gente anota o seguinte, que o momento de inércia, ele obteve um aumento. Então, o momento de inércia, ele aumentou. Enquanto a gente não sabe, não foram informados os valores, mas a gente sabe que o momento de inércia, ele aumentou. Tranquilo? Então, ó, vamos bater o olho nas alternativas aqui, ó. Letra A fala que diminuiu, eu elimino. Letra E também fala que diminuiu, eu também elimino. Beleza? Agora, olha só, e a velocidade angular, Eugênio? Como é que eu vou fazer? Cara, aí você tem que lembrar um pouquinho lá do PISM-1, tá? Olha só, quando a gente pensa em velocidade angular, a gente pode escrever a velocidade angular da seguinte forma, ó. Velocidade angular, na verdade, velocidade angular, né? Ela está relacionada com a velocidade linear, então a velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Para a gente obter a velocidade angular, a gente tem que fazer o seguinte, ó, a gente tem que fazer, ó, ômega, que é a velocidade angular, igual a V dividido por R. Então, nota o seguinte, quanto maior for o raio, menor vai ser a velocidade angular. Então, se eu estou aumentando o raio, eu estou diminuindo a velocidade angular, beleza? Quanto maior for o denominador, menor vai ser o resultado dessa divisão. Com isso, menor vai ser o valor da velocidade angular, beleza? Então, a gente nota que o momento de inércia aumenta e a velocidade angular diminui. Tranquilo? Beleza? Então, ó, aqui fala que a velocidade angular se mantém constante, está errado, tá? O momento de inércia aumenta e a velocidade angular também. Não, velocidade angular diminui. Letra D, a resposta, ó, momento de inércia aumenta e a velocidade angular diminui. Perfeito. Beleza, galera? Uma questão relativamente tranquila, tá? Basta você ficar atento com isso mesmo, né? Com essa questão da velocidade angular, tá? Mas, basicamente, era isso. Beleza? Show de bola? Questão de número 6, galera, vamos lá. Numa certa escala termométrica, a temperatura do gelo fundente corresponde a menos 90 graus e a temperatura da água em ebulição corresponde a 210 graus, conforme mostrado na figura ao lado. A temperatura absoluta correspondente ao 0 grau dessa escala é... Então, olha só, galera, essa parte do grau aqui, a formatação não correspondeu, né? Essa parte aqui ficou sem formatar, né? Vamos lá. Basicamente é o seguinte, a gente tem que descobrir a temperatura na escala Kelvin, que equivale a esse 0 grau nessa escala, vamos dizer, escala X, né? Não falou se é Celsius, não é Celsius, obviamente não é Celsius porque o ponto de ebulição é 210, né? É uma escala X, tá bom? Qual que é o bizu para esse tipo de situação, tá? Melhor, vou colocar aqui a escala Y, porque já tem um X ali, pode confundir, ó. Então a gente tem uma certa escala Y e a gente tem a escala Kelvin. Qual que é o bizu para determinar a temperatura nesse tipo de situação? O bizu é você fazer o seguinte, você tem no caso aqui, ó, os pontos de ebulição, pontos de gelo, os pontos de gelo, né, ponto de fusão, né, das duas escalas, e você tem uma temperatura intermediária. Então, a partir disso, você consegue resolver. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a temperatura intermediária menos o ponto de gelo, temperatura intermediária menos o ponto de gelo, aí depois você vai fazer isso aí, essa subtração dividida pelo ponto de ebulição menos ponto de fusão, ponto de ebulição menos ponto de fusão. Simples assim, gente, simples assim. Então, deixa eu arrumar aqui. Acho que o espaço aqui está um pouquinho limitado, mas acho que vamos dar uma apertada aqui, vamos tentar fazer. Ó, eu vou ter que fazer 0 menos 90 graus. Mas ó, esse 90 já está negativo, vai ficar 0 menos 90, vai ficar 0 mais 90, vai ficar 90. Então, 90 aqui vai ser igual a 210 menos 90, 90 negativo, vai ficar 210 mais 90, dá 300 aqui. Isso aqui vai ficar assim, ó. Vamos lá. X menos 273, eu não sei quanto vale X, mas eu vou colocar aqui, ó, X menos 273. Agora, 373
menos 273. Isso aqui vai resultar em quanto? Pô, isso aqui vai resultar em 100, né? Simples, né? Agora, olha só, esse 100, ele está dividindo, vai passar para cá, multiplicando, beleza? Show! Então, vai ficar assim, 90 multiplicado por 100 dividido por 300. Isso aqui vai ser igual a x menos 273. Galera, a gente pode simplificar alguns zeros aqui, tá? Esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Vai ficar 90 dividido por 3, isso aqui vai resultar em 30. 30 vai ser igual a x menos 273. Esse 273, ele está negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para cá, trocando o sinal. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que x é igual a 30 mais 273. Ó, passa 30 ali, vai ficar 303. 303 o quê? 303 Kelvin. Nunca se esqueça, não existe graus Kelvin, existe graus Celsius e graus Fahrenheit. Mas não existe graus Kelvin, pelo amor de Deus. Em uma questão discursiva do PISM, nunca coloque graus Kelvin, você perde a questão. Beleza? Então, gabarito para a questão aqui, no caso, letra D. Tranquilo? Tá parecendo muito D, né? Caramba. Vamos lá. Questão 7, tá? Também uma questão de escalas termométricas aí, diz o seguinte, ó. Durante uma aula de laboratório de física, o professor colocou 2 termômetros em um forno, cuja temperatura pode atingir até 5.000 graus Celsius. O primeiro termômetro tinha graduação em Celsius e o segundo em Fahrenheit. O professor esperou o equilíbrio térmico e notou que o termômetro graduado na escala Celsius indicava um valor que correspondia exatamente à metade do valor indicado no termômetro graduado na escala Fahrenheit. A temperatura medida pelo professor em graus Celsius é uma questão relativamente tranquila. Basta você lembrar da equação de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Eugênio, essa equação de conversão, por que ela engloba Kelvin? Porque Kelvin é basicamente a temperatura em Celsius mais 273. Tá? Vou até fazer essa revisãozinha rápida com vocês aqui. Ó. A gente está com um tempo de aula bom, acho que em menos de 2 horas a gente consegue resolver tudo. Vamos lá. Ó, a temperatura na escala Celsius dividida por 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit, menos 32, dividida por 9. Tranquilo? Essa que é a ideia. Beleza? Show de bola? Agora, a temperatura na escala Kelvin, é a temperatura na escala Celsius mais 273. Beleza? Simples assim. Então, é isso que você tem que saber de fórmula, tá? Tem que decorar isso, gente. Tem. Ah, meu gênio, não é dado na prova, não. Não. Se é dado na sua prova de escola, cara, já fica atento, porque no PISM não é dado. Você tem que saber de cabeça. Beleza? Show de bola? Bom, então a questão falou que após o equilíbrio térmico, a temperatura na escala Celsius, indicada na escala Celsius, correspondia a metade do valor indicado no termômetro graduado na escala Fahrenheit. Então é simples, basta você fazer o seguinte, no lugar do Celsius você colocar F sobre 2, ou no lugar do F você colocar 2C. Vai dar certo da mesma forma. Então, a temperatura indicada pelo termômetro na escala Fahrenheit é 2 vezes a temperatura indicada pelo termômetro na escala Celsius. Então a gente pode escrever o seguinte, que F é 2C, ou eu posso escrever que C é F sobre 2. Aí você substitui onde você tiver mais segurança. O que eu recomendo? Substitui aqui no lugar de F2C, porque se você colocar F sobre 2 aqui, vai ter fração, aí você pode confundir e fazer merda, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, no lugar do F a gente vai colocar 2C, porque aí no caso vai estar batendo com a relação proposta no exercício, beleza? Então, 2C aqui, menos 32, isso aqui dividido por 9. Tranquilo? Galera, agora é só multiplicar cruzado, tá bom? Então vai ficar 9 vezes o C, 9 vezes o C, igual a 10 vezes o C, menos, vamos lá, 5 vezes 32, 5 vezes 32, 160, beleza? Então vai ficar aqui, 160. Beleza, agora olha só, 10C está positivo, passa para cá trocando o sinal, então vai ficar 9C menos 10C vai ficar menos C, onde C basicamente é a temperatura na escala Celsius. Então, menos C é igual a menos 160. Então, a gente multiplica por menos 1 essa igualdade para tirar esse sinal negativo. A gente vai notar que a temperatura na escala Celsius é igual a 160 graus. Então, 160 graus
Celsius. Belezinha? O gabarito para a questão vai ser letra C de cachorro. Beleza? Deixa eu escrever aqui. Letra C. Beleza? Questão 8 também de escalas termométricas diz o seguinte, ó, em uma aula sobre escalas de temperatura, termômetros sem escala foram fornecidos aos alunos de dois grupos, A e B, para que criassem suas escalas lineares. Ambos os grupos tomaram como pontos fixos a fusão do gelo e a ebulição da água. Para a fusão do gelo, o grupo A atribuiu o valor 0 e o grupo B atribuiu o valor 10. Para a ebulição da água, o grupo A atribuiu o valor 100 e o grupo B atribuiu o valor 30. Se a temperatura para o grupo A é representada por TA e a temperatura para o grupo B é representada por TB, qual é a relação termométrica entre essas duas escalas? Questão relativamente tranquila, tá? E é bom que a gente consegue revisar, por exemplo, como montar uma escala genérica, né? Às vezes pode cair um exercício assim, né? Um PISM, um Enem e tal. É bom que a gente consegue revisar isso, beleza? Vamos lá. Então, meu bizu para esse tipo de situação. Coloca duas retas aqui paralelas, tá? Tenta fazer paralelo, tá? No dia da prova você vai poder levar a régua, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho as ferramentas para fazer bonitinho e tal, mas lá no dia da prova você vai ter também régua para você fazer, tá? Uma questão discursiva, eu recomendo que você faça isso aqui, ó, deixe tudo bonitinho, ó. Então aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, graus A, escala A, né? E aqui, ó, graus B, tá bom? Vamos lá. Aí a gente vai fazer o seguinte, primeiramente marcar os pontos de gelo para as duas escalas. Ponto de gelo para a escala A. Ó, a escala A atribuiu o valor 0. A escala B atribuiu o valor 10. Beleza. Beleza, ó. Agora, para o ponto de vapor, o grupo A atribuiu o valor 100. Para o ponto de vapor, o grupo B atribuiu o valor 30. Se a gente for reparar bem, essa escala é basicamente a escala Celsius, né? Se a gente for fazer uma análise rápida da coisa, né? Mas não vamos colocar Celsius ali não para não confundir. Mas essa é a escala Celsius. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai marcar dois pontos, uma mesma altura aqui, para a gente poder relacionar. Então eu vou pegar aqui no caso um TA e vou pegar aqui um TB. Como eu consigo relacionar essas temperaturas? Galera, a variação entre as escalas é constante. Se eu faço uma mesma variação nas duas escalas, eu posso igualar essas variações. Sério isso, gente? Sério isso. Olha só. Seguinte, vou fazer aquele mesmo esquema. Ó, temperatura intermediária menos o ponto de gelo, temperatura intermediária menos o ponto de gelo. Isso aí tudo dividido pelo ponto de vapor menos o ponto de gelo. Ó, isso aqui dividido pelo ponto de vapor menos o ponto de gelo. É simples assim, ainda? Simples assim. Então você vai fazer TA menos 0 vai ficar TA. Agora, 100 menos 0 vai ficar 100. Agora vamos para o B aqui. Ó, vai ficar TB menos 10, TB menos 10. Beleza? Então TB menos 10 aqui. Agora, vai ficar aqui, ó, 30 menos 10, 20. Beleza? Agora, olha só. Se eu quero relacionar as duas escalas termométricas, eu vou aproveitar aqui, eu vou apagar um pouquinho. E agora começou um pouco de música aqui no meu bairro, galera. Impressionante. Estou gravando isso aqui num sábado, né? E pode estar dando um ruído aí no fundo. Eu peço até desculpas para vocês, porque é uma coisa que infelizmente eu não consigo impedir. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Agora é só multiplicar cruzado e acabou a questão. Então vai ficar assim. Vai ficar 20 multiplicando TA. Aí beleza. Vai ficar 100 multiplicando TB menos 10. Beleza? Show de bola. Então a gente pode escrever assim, ó. A gente pode escrever, ó, 20TA igual a 100 multiplicado por TB menos 10. Agora a gente nota o seguinte, que a gente pode simplificar por... A gente pode multiplicar por 20 aqui, né? Divide por 20 aqui, divide por 20 aqui. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 5, né? Então vai ficar assim, TA é igual a 5TB, ó, 5 multiplicado por TB, 5TB, menos 10, 50. Então, TA é igual a 5TB menos 50. Então, essa é a relação que a gente vai ter no exercício. Beleza? Tranquilidade? Então, uma questão relativamente tranquila. Tá? O gabarito para essa questão, que no caso é letra E. Tá? Galera, questões desse tipo aí, que envolvem a parte de escalas termométricas, é bem tranquila, é só você realmente lembrar disso aí que eu falei para vocês. Tranquilo?
Belezinha? Vamos à sequência, galera. Questão de número 9, uma questão que envolve a parte de dilatação. Vamos lá. Galera, eu vou até apagar um pouco a lousa aqui, porque o espaço tá realmente bem limitado, né? Porque para colocar esse monte de questão aqui, dá um certo trabalhinho, né? Eu fiquei, sei lá, umas 2 horas montando os aulões, né? Eu montei todos de uma vez. Eu montei o de matemática, de física, de química, todos ao mesmo tempo, né? Só que eu tô gravando, obviamente, em dias distintos para não ficar pesado para mim. Beleza? Vamos lá. Galera, dilatação. A gente tem dilatação linear, dilatação... Vou até fazer, ó. A gente tem dilatação linear, a gente tem dilatação superficial e também tem dilatação volumétrica. Vamos lá. Dilatação linear é o tema dessa questão, mas eu vou aproveitar e eu vou fazer uma revisão rápida com vocês aqui sobre o tópico dilatação. Porque é um tópico, quando cai no PISM, cai de uma maneira bem tranquila. Tá, então compensa a gente fazer essa revisãozinha rápida aqui, tá bom? E olha só, sempre quando a gente pensa em dilatação, a gente vai estar pensando em variação, ou do comprimento, ou da área, ou do volume, beleza? Vamos lá, quando a gente pensa em dilatação linear, a gente está pensando na variação do comprimento. A gente vai ter ΔL. E ó, o ΔL, galera, é dado basicamente pelo seguinte, ó, dilatação linear é dada pelo L0, que é o comprimento inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, multiplicado pelo Δθ. Onde esse Δθ é basicamente a variação de temperatura, beleza? A gente costuma usar Δθ para não confundir com o tempo, beleza? Tranquilo? Agora vamos lá. A gente vai ter também a dilatação superficial, que a gente apresenta como sendo ΔA, variação da área. ΔA vai ser a área inicial multiplicada pelo coeficiente de dilatação superficial, isso aqui multiplicado por Δθ. Um bizu. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tranquilo? Agora, dilatação volumétrica, a gente chama de ΔV. ΔV é dado basicamente pelo seguinte, ó, ΔV igual V0, onde V0 é o volume inicial, gama é o coeficiente de dilatação volumétrica e Δθ é a variação da temperatura. Bizu para vocês, o gama é basicamente 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem que saber de dilatação. Tranquilinho? Beleza? Bom, para a questão aqui no caso, para a gente responder, nosso objetivo aqui no caso é só determinar mesmo o coeficiente de dilatação linear. Muito tranquilo isso. A gente escolhe 2 pontos nesse gráfico aqui e a gente mata a questão. Tá? Vou dar um zoom aqui para a gente fazer, beleza? Então vamos lá. Vou marcar 2 pontos aqui. Ó. Vou pegar 2 pontos, vou pegar a variação de temperatura nesses 2 pontos, vou marcar. Então, ó, vou dar um zoom aqui. Acho que está dando para pegar legal. Bom, a variação de temperatura aqui no caso é 200. Então tá aí, variação de temperatura é 200. A variação de comprimento é 0,1. Tá? E o comprimento inicial no caso é 10. Tá? A gente pode considerar que é 10. A questão não chegou a informar isso, mas vamos considerar que é 10. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, que ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes o Δθ. Galera, o ΔL no caso vai ser 0,1. 0,1 a gente vai colocar em notação científica, porque as respostas estão em notação científica. Vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1. 1 sobre 10 é 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Multiplicar por 10 elevado a menos 1 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 10. Beleza? O L0 no caso vale 10. Tá? O alfa é o que a gente realmente está procurando. Tá? E o Δθ é a variação de temperatura, que no caso é 200. E 200 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Então vai ficar assim. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1 igual a 2 vezes o alfa vezes o 10 elevado a quanto? Elevado ao cubo aqui. Beleza? Agora para obter o alfa ficou simples. O alfa, eu vou isolar o alfa. O alfa vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1. 1 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 2 vezes 10 elevado ao cubo. Aqui, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base sobre traz expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 1 menos 3 menos 4. Só que a gente tem ainda 1 sobre 2. 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. Então vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a menos 4. 0,5 é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui tudo está multiplicado por 10 elevado a menos 4. Então vai ficar basicamente 5 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Eu nem me atentei com unidade, tá? É basicamente
grau Celsius elevado na menos 1 unidade, beleza? Então, ó, se a gente chega aqui no caso, para as alternativas, a gente vai notar que o gabarito para a questão é letra E, tranquilo? Uma questão bem tranquilinha, tá? Deu para resolver bem rápido. Vamos à sequência. Agora uma questão discursiva, se eu não estiver enganado, uma questão discursiva que caiu no PISM de 2015. Vou até apagar aqui para a gente ter um tempinho maior para ela. Bom, vamos lá, galera. Deixa eu arrumar aqui. Beleza, vamos lá. Tá aí. O gráfico abaixo mostra o comprimento de um bastão feito com material desconhecido em função da temperatura. A 0 graus Celsius, o comprimento inicial do bastão é 200 milímetros. A tabela a seguir mostra os valores dos coeficientes de dilatação linear de alguns materiais. Tá. Com base nesses dados, responda o que se pede. De que material o bastão é feito? A gente tem que deixar os cálculos, tá? Ah, Eugênio, então não posso chutar, não. Não, se você chutar, você não vai ganhar a resposta, não. Você não vai ganhar a pontuação, não, cara. Você tem que deixar as contas lá, tá? Se você deixar sem a justificativa, é como se você não tivesse deixado em branco. Você vai ganhar 0, tá bom? Então, ó, a gente vai ter que justificar com cálculos isso. Então, é bem simples. A gente vai usar o gráfico como base, obviamente, e a partir do gráfico a gente vai obter o coeficiente de dilatação linear, tranquilo? Ó, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem o comprimento inicial e a gente tem essa dilatação, essa variação de comprimento. Ó, o ΔL que a gente vai analisar, esse ΔL aqui, de 0,1, tá? Então, ó, do tempo, na temperatura de 0 até a temperatura de 100, de 0 a 100, a gente teve uma variação de comprimento igual a 0,1. A gente sabe que as dilatações reais mesmo são bem pequenas, né? Nos exercícios, nos exemplos, a gente procura deixar isso aí um pouquinho maior para realmente explicar, mas é algo quase imperceptível. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 1 é a dilatação. Isso aqui em milímetros, tá? Então, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 1 é o ΔL. O comprimento inicial é 200, só que eu vou colocar a notação científica. 200 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Isso aqui é multiplicado pela variação de temperatura. Variação de temperatura, ó, 100 menos 0, 100. 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. Isso aqui tudo está multiplicado pelo alfa, ó. Comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, variação de temperatura. Beleza? Agora é só jogar na formuleta aqui, ó. Vai ficar alfa multiplicado por 2 vezes 10 elevado na quarta. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes 10 elevado na menos 1. Galerinha, muito simples. Ó, a gente vai isolar o alfa igual a gente fez na questão anterior, tá bom? Então vai ficar assim, alfa igual a 1 vezes 10 elevado na menos 1, dividido por 2 vezes 10 elevado na quarta. Galera, muito similar, né? Se a gente reparar bem aqui, a gente vai ver que esse resultado aqui vai dar 10 elevado a menos... A gente nota que isso aqui vai dar 10 elevado na menos 5, né? Porque é uma divisão de potência de divisão básica, conserva a base com os expoentes. Só que olha só, 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. 0,5 é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 1. Então vou ter que multiplicar ainda por 10 elevado a menos 1 vezes 5 aqui. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6. Batendo o olho na nossa tabelinha aqui, batendo o olho na tabela, a gente vai notar que, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 6, ó, material correspondente ao vidro pirex, tá? Então, ó, esse bastão ele é feito de vidro pirex. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, ó, vidro pirex. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Agora vamos lá. Qual é o comprimento do bastão na temperatura de 210 graus Celsius? É só a gente jogar na fórmula, galera. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Ó, ΔL igual L0 vezes o alfa vezes o Δθ. Agora a gente já conhece o alfa, ficou mais fácil, né? Vamos lá. Ó, o nosso L0 ele é 200, 2 vezes 10 ao quadrado. O nosso alfa é 5 vezes 10 elevado a menos 6. A nossa variação de temperatura vai ser 210. A gente pode escrever 210 como sendo 2,1 multiplicado por 10 elevado ao quadrado, né? Se fosse multiplicado por 10, daria 21, 10 ao quadrado. Tá? Aqui vai ser no caso o seguinte, ó, vai ficar 2 vezes 10 elevado à quarta. Opa, aqui eu coloquei menos 2 é menos 6, perdão, gente, ó, menos 6. Ó, vai ficar 2 vezes 10 elevado na quarta, multiplicado por 5 vezes 10 elevado na menos 6, multiplicado por 2,1 no final aqui, tá bom?
Ó, vamos pensar no seguinte, a ordem dos fatores não altera o produto, que isso aqui é uma multiplicação, certo? Então a gente pode escrever isso aqui assim como, ó, como sendo 2 vezes 5 vezes 2,1 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. Galera, seguinte, 2 vezes 5 é 10. Então vou repetir. 2,1 vezes 10, 10 multiplicado por... Aqui é 4 positivo, então eu coloquei menos 4, mas não é menos 4, não é mais. Tá? Então é mais 4. Então vai ficar 2,1 multiplicado por 10, 10 multiplicado por 10 elevado na quarta, vai ficar 10 elevado na quinta. 10 elevado na quinta multiplicado por 10 elevado na menos 6. Isso aqui, ó, é um produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. O resultado vai ser 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 dividido por 10. 2,1 multiplicado por 1 sobre 10, o que vai acontecer? Vai ficar 2,1 sobre 10. Dividir por 10 é o mesmo que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, o resultado disso aqui, nosso ΔL vai ser 0,21. Tranquilo? Então, o comprimento final vai ser o comprimento inicial mais a variação. Ou seja, vai ser 200 mais 0,21, vai ser 200,21 metros. Então, esse vai ser o nosso L final. Tranquilo? Beleza, galera? Uma questão bem tranquila. Já matamos ela aí. Beleza? Vamos lá. Galera, mais questões aí. Questões agora de calorimetria. Vamos lá. Considere as informações abaixo. Ó, transferência de calor de um ponto a outro através do movimento da matéria. Galera, isso aqui caracteriza o quê? Ó, isso aqui caracteriza basicamente o processo de condução de calor. São formas de propagação de calor. A gente tem condução, tem radiação e tem convecção. Condução é a propagação de calor de ponto a ponto, de partícula para partícula. Convecção é a propagação de calor que leva em consideração a diferença de densidade do calor. A diferença de densidade do ar, né? A gente tem o ar quente, que é menos denso, e o ar frio, que é mais denso. Beleza? Então, ó, de ponto a ponto é, no caso, a tal da condução. Beleza? É aquela propagação de calor que acontece de ponto para ponto, de partícula para partícula. Beleza? A gente fala que é condução. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só, o processo de propagação de calor, que não precisa de necessariamente um meio, a gente fala que é o processo de propagação de calor por radiação ou irradiação, tá? As duas nomenclaturas estão certas. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Vamos olhar as alternativas aqui. Eu já sei que a primeira é condução. Todos os que tiverem algo diferente disso eu elimino, tá bom? Então vamos lá. Eu elimino a letra D, que fala que é a primeira irradiação, elimino essa que fala que é a primeira convecção, elimino essa aqui também. Ficamos entre essas duas. A última aqui, essa última aqui, ó, fala que a terceira é convecção, sendo que a terceira é radiação. Então a gente elimina, fica com o gabarito letra A. Beleza? Então, galera, processo de propagação de calor, condução, convecção e irradiação, ou radiação também. Tá? Condução, então, calor é propagado de partícula para partícula. Tá? A aplicação disso, por exemplo, é quando você pega uma barra de metal e aquece uma ponta dessa barra. Aos poucos, a outra ponta também vai se aquecer, devido à propagação de calor de partícula para partícula da barra. E, por exemplo, o funcionamento de ar-condicionado e de refrigerador, de ar-condicionado e de aquecedor. Está relacionado basicamente com a densidade do ar. O ar quente ele tende a subir, porque ele é menos denso. O ar frio ele tende a descer, porque ele é mais denso. Isso aí está relacionado basicamente com o processo de propagação de calor por convecção. Agora, quando não tem um meio material envolvido, é irradiação. Tranquilo? Beleza? Vamos à sequência. Questão de número 12. Vamos lá. Um estudante numa padaria observou que o padeiro colocou em um forno pré-aquecido um pãozinho e uma bisnaga, ambos feitos da mesma massa de farinha de trigo, ou seja, ambos são feitos de um mesmo material, ou seja, são feitos de uma massa de farinha de trigo, de uma mesma massa de farinha de trigo, beleza. Vamos lá, a bisnaga pesa 4 vezes mais que o pãozinho. Depois de um certo tempo, o padeiro retirou os pães, admitindo-se que as temperaturas iniciais do pão e da bisnaga são as mesmas e que ambos atingem a mesma temperatura final, pode-se afirmar que... Galera, olha só, a gente tá tendo aqui no caso um certo aquecimento, então tá tendo... O pãozinho e a bisnaga estão recebendo calor. Como o estado físico não está sendo alterado, a gente vai usar o calor sensível. Ó, bisu para vocês, tem dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele calor que ao ser cedido ou recebido não provoca uma variação
O estado físico. O calor latente é aquele que, ao ser cedido ou recebido, provoca uma variação no estado físico. Beleza? Ó, o calor sensível ele é dado pela seguinte fórmula: ó, massa do corpo, massa M, multiplicada pelo calor específico do corpo, multiplicada pela variação de temperatura. Vamos lá, isso aí é para calor sensível, beleza? É aquele calor que não vai alterar o estado físico da partícula, né, do corpo. Tá? Agora, aquele calor que altera o estado físico é o chamado calor latente. Tá aí. Tá? A gente pode escrever o calor latente como sendo energia envolvida dividido pela massa do corpo. Tá bom? No caso aqui, a gente vai usar o calor sensível. Tá? Massa, calor específico, variação de temperatura. O calor específico, ele varia de material para material. No caso aqui, a gente vai ter que fazer uma equação para o pãozinho e para a bisnaga. Ó, o calor recebido pelo pãozinho, por exemplo, vou chamar de QP. Ó, ele vai ter uma certa massa M, ele vai ter um calor específico C e vai ter um certo delta-θ. Agora, nota o seguinte, o calor recebido pela bisnaga vai ser o seguinte, vai ser 4 vezes a massa do pãozinho, porque ó, a própria questão falou que a bisnaga pesa 4 vezes mais que o pãozinho, tá? E, olha só, o calor específico vai ser o mesmo que o do pãozinho, porque eles são feitos do mesmo material. O calor específico é uma propriedade física que varia de material para material. Corpos que são feitos de um mesmo material, eles vão ter o mesmo calor específico, beleza? Caraca, gente, verdade isso? Verdade. Tá? Agora, presta atenção. A variação de temperatura dos dois vai ser a mesma? Sim, eles foram colocados ao mesmo tempo no mesmo forno. Ah, beleza, Eugênio. Então, a gente pode concluir, por exemplo, que a quantidade de calor que a bisnaga recebe é 4 vezes a quantidade de calor que o pãozinho recebe? Sim. Uma equação matemática bem simples. Tranquilo? Então, ó, essa é a nossa resposta. Então a gente pode dizer que o pãozinho recebe 4 vezes menos calor que a bisnaga, ou a gente pode dizer que a bisnaga recebe 4 vezes mais calor que o pãozinho. Beleza? Vamos dar uma olhada nas alternativas aí e a gente chega numa resposta. Vamos lá. Ó, então a quantidade de calor absorvido pelo pãozinho é a mesma da bisnaga, tá errado isso. A quantidade de calor absorvido pela bisnaga é 2 vezes maior, tá errado. Letra C fala que é 3 vezes maior, tá errado. Ó, a quantidade de calor absorvido pela bisnaga é 4 vezes maior que a do pãozinho. Perfeito, é o nosso gabarito. Beleza? A quantidade de calor absorvido pelo pãozinho é 4 vezes maior. Não, o certo aqui ó, seria 4 vezes menor. Tá bom? Então, gabarito para a questão, letra D. Tranquilo? Vamos lá. O gráfico ao lado representa um conjunto de transformações sofridas por uma determinada massa fixa de gás ideal. As transformações sofridas, de acordo com a equação geral dos gases, desde o estado 1 até o estado 4, são respectivamente... Vamos lá, galera. Olha só. A gente tem aqui, no caso, essas transformações. A gente vai ter um total de 3 transformações. E a gente tem um gráfico de pressão por volume. E vamos lembrar uma coisinha? Tá, ó, a gente basicamente tem 3 tipos de transformação, as mais comuns, né? A gente tem, no caso aí, a tal da transformação isotérmica. A gente também tem a transformação isobárica. Temos também a transformação isovolumétrica. Só que a isovolumétrica ela tem uma nomenclatura um pouco mais chata. A gente pode ver isovolumétrica, isocórica ou isométrica. São 3 nomenclaturas que se equivalem. Tá? Isotérmica, iso, galera, é um prefixo do latim, ó, iso. Ó, esse prefixo aqui, ó, iso, é um prefixo do latim que indica igualdade. Então, isotérmica, temperatura igual. Então, ó, numa transformação isotérmica, a temperatura vai ser constante. Beleza? Numa transformação isobárica, a pressão vai ser constante. Beleza? Numa transformação isocórica, o volume vai ser constante. Beleza? Show de bola? Então é isso que a gente tem que saber. Tranquilo? Belezinha? Bateu o olho aqui, ó. Olha só. Essa transformação aqui no caso, ó, de 1 até 2, a gente nota que a pressão varia, a pressão vai de P1 até P2 e o volume vai de V1 até V2. Aviso para vocês, a gente tem essas 3 variáveis, são as chamadas 3 variáveis de estado de um gás, né? Ó, pressão, volume e temperatura. Concorda comigo? Concorda, Eugênio? Agora olha só, uma dessas grandezas vai ter que variar. Ó, se a pressão não varia, na verdade, uma dessas grandezas vai ter que ser constante. Se a pressão variou e o volume também, quem que vai estar constante? A temperatura. Então, nesse trecho 1, 2 aqui, ó, nesse trecho 1, 2, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem a temperatura constante. Caraca, Eugênio, brabo. Sim. Então, ó,
Ó, nesse trecho 1,2 a gente tem temperatura constante. Logo, nesse trecho 1,2 a gente tem uma transformação isotérmica. Beleza? Então, ó, vamos bater o olho aqui, ó. Batendo o olho a gente elimina a letra E, já elimina a letra B e também elimina a letra D. Ficamos entre duas. Batendo o olho na primeira transformação. Segunda transformação aqui, a gente nota que a pressão no ponto 2 é P2, que a pressão no ponto 2 é P2 e a pressão no ponto 3 também é P2. Ou seja, nesse trecho aqui, nesse trecho 2, 3, a pressão é constante. Ó, nesse trecho 2, 3, a pressão é constante. Se a pressão é constante, a gente tem um processo isobárico, beleza? Então a gente pode eliminar a letra C e por eliminação a gente fica com letra A, nosso gabarito isotérmica, isobárica e isocórica. Só para a gente encerrar, ó, desse trecho 3 para o trecho 4, a gente vai notar que o volume vai ser V3, tanto no ponto 3 quanto no ponto 4. Então nesse trecho aqui, ó, 3, 4, a gente vai ter uma transformação isocórica, ou isovolumétrica ou isométrica, ou seja, uma transformação que ocorre com volume constante. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Galera, vamos aí. Batemos 1 hora de aula agora, vamos parar um pouquinho ainda. Quando bater 1h30, algo assim, eu vou tomar uma aguinha, porque tá difícil, mas vamos lá. Questão 14, galera, ó. De acordo com os princípios da termodinâmica, não é correto afirmar que... Galera, vamos lá. Termodinâmica é uma coisa que geralmente gera dúvida. Porque termodinâmica é um tópico muito amplo, né? Porque termodinâmica tem lá as leis da termodinâmica, tem o estudo das transformações gasosas, as leis da termodinâmica e tal. Então, olha só. Eu vou revisar o que é importante com vocês aqui. Vamos lá. A gente tem uma coisa chamada primeira lei. Ó. A gente tem a lei zero e tal, mas a lei zero ela não é recorrente. Eu nunca vi a lei zero caindo no pismo. Então, ó, vamos lá. Vou colocar aqui termodinâmica. Termodinâmica. Vamos lá, termodinâmica. Termodinâmica, galera. Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei diz o seguinte, que ΔU é igual a Q menos trabalho, onde Q é o calor trocado, calor cedido ou calor recebido, esse T aqui no caso é o trabalho, esse ΔU é variação de energia interna. Energia interna ela é dada pela letra U, e U é dada basicamente por 3 meios de nRT. Tá? Se eu estou pensando em variação de energia interna, eu vou estar pensando em que variação de energia interna, uma dessas grandezas vai ter que variar. N é o número de mols de um gás, que é constante. Número de mols de um gás que é constante. R é a constante geral dos gases. Então a gente escreve, por exemplo, a variação de energia interna como sendo 3 meios de NR delta θ. Beleza? Então essa é a primeira lei da termodinâmica. E olha só, a gente também tem que lembrar o seguinte, que o trabalho de uma transformação gasosa ele é dado basicamente pela pressão multiplicada pela variação de volume. Simples assim. Beleza? Show de bola? Então, ó, eu vou deixar essa formuleta aqui de variação de energia interna num canto. Tá? ΔU igual a 3 meios de NR delta θ. Vou fazer um estudo com vocês aqui das transformações gasosas e essa fórmula aqui. Por exemplo, para uma transformação isotérmica. Para a transformação isotérmica, a temperatura vai ser constante. Se a temperatura é constante, a variação de temperatura é zero. Logo, a variação de energia interna é zero. Então, ó, para um processo isotérmico, a gente vai concluir o seguinte, que o calor trocado é exatamente igual ao trabalho desempenhado, tá? Para um processo isotérmico. Por quê? Isotérmico, temperatura constante. Se temperatura é constante, variação é zero. Logo, variação de energia interna é zero. Com isso, a gente vai ter que zero é igual a Q menos trabalho. Então, Q vai ser igual ao trabalho. Ou seja, o calor trocado é igual ao trabalho desenvolvido pelo gás. Tranquilo? Agora, vamos pensar em um processo isobárico. Em um processo isobárico, essa fórmula aqui é mantida, tá? A pressão vai ser constante e tal, mas não vai interferir não. Aí a gente vai continuar usando essa relação aqui. Agora, para um processo isométrico, ou isocórico, ou isovolumétrico. Para um processo isocórico, ou seja, um processo com volume constante, o que vai acontecer? Se o volume é constante, a variação de volume vai ser zero. Concorda comigo? Logo, o trabalho vai ser zero. Então, em uma situação
onde o volume é constante, uma transformação que ocorre a volume constante, a gente vai ter o seguinte, que o trabalho vai ser nulo. Se o trabalho vai ser nulo, a gente vai dizer o seguinte, que a variação de energia interna é exatamente igual ao calor trocado. Tá bom? Lembrando que a unidade de calor é caloria, mas pode acontecer de usar joule também. Tá? Existe a relação lá, um joule é 3,18 calorias. Uma caloria igual a 3,18 joules, isso aí a gente tem lá nas questões. Tá bom? Agora, olha só, uma transformação que eu não cheguei a mencionar aqui no caso é a tal da transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática, Eugênio? Transformação adiabática é uma transformação onde o calor trocado é nulo. Beleza? Então, ó, quando a gente tem o calor trocado sendo igual a zero, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, para um processo adiabático, tá? Isso aí vocês vão ver nas questões de ciclo de Carnot, por exemplo, tal, processo adiabático. Por um processo adiabático, a gente vai ter o seguinte, que o calor trocado é zero. Se o calor trocado é zero, a gente vai ter aqui o seguinte, que ΔU é igual a menos o trabalho. Beleza? Eu fiz toda essa ladainha toda só pra gente revisar mesmo. A questão nem envolve isso, tá bom? Mas olha só, uma coisa que a gente tem que lembrar. Segunda lei agora. Segunda lei, eu acho que é mais importante da termodinâmica, porque essa segunda lei é a que mais cai em prova, né? Vou manter a primeira lei aqui, mantém aqui, ó. Na verdade, vou manter esse esquema, tá? Para vocês copiarem, bate um print aí, beleza? Vamos lá. Galera, segunda lei da termodinâmica, eu vou resumi-la para você. Segunda lei da termodinâmica. Nenhuma máquina apresenta um rendimento de 100%. Rendimento de uma máquina, nenhuma máquina vai ser igual a 100%. Ou seja, nenhuma máquina vai conseguir pegar calor e converter 100% desse calor em trabalho. Tá? Quando a gente pensa em segunda lei, a gente vai estar pensando em máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. Tá? Então já anota isso aí. Nenhuma máquina consegue ter um rendimento de 100%. Tá? Isso aí é impossível. Segundo os postulados de Carnot, também é impossível. Tá bom? Carnot foi um camarada que foi um engenheiro francês que inventou o chamado ciclo de Carnot, que é o ciclo onde as máquinas vão ter um rendimento máximo. Nenhuma máquina operando em ciclos vai ter um rendimento maior que a máquina de Carnot. Tá? O rendimento da máquina de Carnot é um rendimento alto, mas não chega a 100%. Mas é um rendimento máximo. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Vamos dar uma olhada nas alternativas agora. Uma boa revisão, né? Conseguimos revisar muita coisa aí de termodinâmica. Vamos lá. Quando se fornece calor a um corpo, a temperatura do corpo pode aumentar ou não? Verdade. Verdade. Vamos lá. O calor é uma das formas de energia. Sim, o calor é uma energia térmica em trânsito que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Então o calor é uma energia térmica, tá? Uma energia que está relacionada com a temperatura. Tá. Letra C. Uma máquina térmica real pode transformar toda a energia térmica recebida em trabalho. Errado. Isso aí vai contra a segunda lei da termodinâmica e vai contra o ciclo de Carnot. Tá? Nenhuma máquina consegue pegar nenhuma máquina consegue pegar toda a energia térmica, ou seja, nenhuma máquina consegue pegar todo o calor e converter em trabalho. Tá? Então isso aqui está errado. Já achamos a nossa resposta. Num processo isotérmico, se o gás ideal absorver calor, ele realiza o trabalho mecânico. Beleza, sim. Se ele absorver calor, ele vai realizar trabalho. Tá? É aquela equação que eu mostrei para vocês. Ó. No processo isotérmico, ó, absorver o calor vai realizar trabalho. Tá certo. Vamos lá. Letra E. Num processo adiabático, não ocorrem trocas de calor entre o sistema e o meio externo. Verdade. Falei isso para vocês, inclusive. Tá? No finalzinho da explicação. Questão 15, galera. Vamos lá. Um gás perfeito sofre uma transformação ABCA, indicada no gráfico pressão por volume abaixo. O trabalho realizado pelo sistema no processo isobárico galera, é um processo a pressão constante, então. Então, ó, a gente tem que ficar atento. A gente não vai ter que calcular, por exemplo, ó, a área disso aqui. Mas por que área, gente? Porque olha só, o trabalho de um gráfico pressão por volume, ó, o trabalho, ó, quando a gente tem um gráfico, quando a gente tem um gráfico pressão por volume, a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Só que a gente vai ter que ficar atento com o seguinte. Existe uma coisa chamada sentido do trabalho. Como assim? Sentido do trabalho não, sentido da transformação. Quando é uma transformação fechada, a gente fala que a transformação é do tipo cíclica. Cíclica. A gente pode ter um ciclo horário ou um ciclo anti-horário. Se a gente tem um ciclo no sentido horário, ó, ciclo no sentido horário,
o trabalho é negativo. Trabalho negativo. Ciclo no sentido anti-horário, o trabalho é positivo. Beleza? Show de bola? Então aqui, se a gente reparar bem, ó, o ciclo é o seguinte, ó, é ABCA, ó, é assim, ó, então é um ciclo horário. Então a gente vai calcular essa área aqui abaixo, ó, e essa área vai ser numericamente igual ao trabalho. Tá bom? Então a gente vai ter que calcular essa área aí, vai ser basicamente a área de um retângulo, vai ser basicamente, ó, base vezes altura, ou seja, vai ser 2 vezes 3, vai ser 6 joules. Mas como o ciclo, no caso, é um ciclo do tipo horário, o trabalho é negativo, então é menos 6 joules. Beleza? Então gabarito para a questão aí no caso, letra A. Tranquilo? Beleza? Então você tinha que ficar atento com as informações que foram dadas. Então, ó, tá pedindo o trabalho realizado pelo sistema no processo isobárico. Então, ó, processo isobárico é esse processo aqui. Então, a gente vai calcular a área abaixo dessa curva aqui. Mas, Eugênio, é uma reta. Galera, reta é curva. Toda reta é curva, mas toda reta é curva, nem toda curva é reta. A gente aprende isso lá em geometria analítica, lá no finalzinho do ensino médio e também no ensino superior. Mais aprofundado um pouco até. Beleza? Questão de número 16. Uma questão que trabalha, no caso, com Lei Geral dos Gases. Excelente. Tá vendo, galera? A gente viu, todos os assuntos praticamente, né? Só falta ver aí ótica, né? Falta ótica. Só falta ótica, né? Os demais assuntos a gente já viu. Termometria vimos, dilatação vimos, calorimetria vimos também hidrostática, hidrodinâmica, até dinâmica das rotações a gente viu. Vamos lá. Ó, em uma festa, 2 balões foram preenchidos com diferentes gases A e B, sabendo que a pressão PA é o dobro da pressão PB, que a temperatura de A é 5 vezes a temperatura de B, o número de mol de A é 4 vezes o número de mol de B, e que o volume ocupado pelo gás A é igual a 5 litros, podemos concluir que o volume em mililitros ocupado pelo gás B é... Galera, isso aqui é equação geral dos gases, ou equação de Clapeyron. Acredito que no caso aqui a gente vai ter que usar a equação de Clapeyron, tá? Porque está dando o número de mol. Ó, equação de Clapeyron, PV é igual a nRT, onde P é pressão, V é volume, N é número de mols, R é constante geral dos gases e T é temperatura. Tá? Vamos lá, galera. O que a gente vai fazer? Primeiramente, vou pegar aqui os valores que eu já tenho. Vou pensar no A, porque o A foi dado algum valor conhecido, né? Ó, então, ó, PA vezes o volume de A, PA vezes o 5 é igual ao número de mol de A vezes o R vai ser o mesmo para todos os gases, a constante dos gases, isso aqui vezes TA, está dividido pelo quê? Está dividido, não, tá certo, sim, né? Agora, beleza, o que eu vou fazer? Vou manter essa expressão aqui assim. Agora eu vou fazer o mesmo para o B, ó, PB vezes VB é igual ao número de mols de B multiplicado pelo R, que é o mesmo para todos os gases, vezes o TB. Agora, olha só, eu tenho que arrumar uma forma de obter o volume de B. Eu quero o volume de B, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o volume de B. Vai ficar volume de B igual ao número de mols de B multiplicado pelo R, multiplicado pela temperatura de B, isso aqui tudo dividido pela pressão de B. Tranquilo? Agora, o que eu recomendo que você faça? Faça o seguinte, no lugar de pressão de B, você vai colocar a informação, ó, você vai usar as informações que foram dadas. Ó, a pressão de A é 2 vezes a pressão de B, então significa que a pressão de B é metade da pressão de A. Concorda comigo? O que você vai fazer? Você vai substituindo aos poucos, para você conseguir relacionar ali e usar aquele valor do 5 ali do A. Aí você vai conseguir matar a questão. Sério, gente? Sério. Então vamos manter a calma. Ó, o número de mols de A é 4 vezes o número de mols de B. Então significa que o número de mols de B é o número de mols de A dividido por 4. Ah, Eugênio, estou começando a entender. Então a gente vai ter que relacionar com as grandezas do A. Sim, essa é a forma que a gente vai usar para resolver essa questão aí. E essa é a saída, né? Vamos lá. Agora, olha só. Deixa eu trocar a cor da caneta para não ficar monótono isso aqui. Vamos lá. Agora, a temperatura de B vezes 5 é a temperatura de A. Então, significa a temperatura de B, temperatura de A dividido por 5. Tá aí, galerinha.
Show de bola. Agora vamos manter a calma um pouquinho aqui. Vamos desenrolar isso aqui legal agora, ó. Pera lá. Bom, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Tá vendo esse número de mol GA? A gente vai ter que isolar isso aqui. Tá? Vou escrever número de mol GA como sendo, ó, número de mol GA como sendo, no caso, 5PA, isso aqui dividido por NA, 5PA dividido por TA vezes R. Mas por que você está fazendo isso, Eugênio? Para obter uma relação no final. Tá? Aqui você tinha que ter essa visão gato no teto? Tinha, porque senão não ia dar certo não. Então no lugar do número de mols de B, vou colocar, no caso, número de mols de A dividido por 4, certo? Então, ó, aqui eu vou colocar número de mols de A dividido por 4, beleza? Então, número de mols de A dividido por 4. Isso aqui multiplicado por R, temperatura, no lugar de temperatura de B, vou colocar a temperatura de A, TA, dividido por 5. No lugar de pressão de B, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar pressão de A dividido por 2. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. No lugar do número de mols de A, eu vou colocar esse valorzinho aqui. Vou trazer para baixo aqui. Ó. Número de mols de A, no caso aqui, está 5PA dividido por TA vezes R. Dividido por 4 vai ficar 4 vezes TA vezes R. Isso aqui multiplicado por R, multiplicado por TA sobre o 5. Isso aqui dividido por PA sobre 2. Caraca, gente, ficou uma confusão danada aí. Rapaz, agora vai virar um corta-corda danado. Tem um R no denominador aqui, tem um R no numerador aqui. Corta R com R. Tem um R multiplicando aqui, tem um TA multiplicando aqui, um TA dividindo aqui. Ó. Agora, nossa, gente, melhorou bastante, hein, cara? Melhorou. Melhorou muito, cara. Sobrou um resquício da outra questão ali. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Uma bagunça. Tá. Agora, vai ficar assim. Vai ficar 5PA, 5 vezes PA. Aqui ficou 1 em cima, tá? Ficou um numerador aqui. Dividido por, 4 vezes 5, 20. Isso aqui está dividido por PA sobre 2. Divisão de frações, conservamos a primeira fração, que no caso é 5PA sobre 20. A gente multiplica pelo inverso da segunda fração, vai ficar 2 sobre PA multiplicando. Aí nota que o PA aparece no numerador, aparece no denominador também. Vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 sobre 20, né? Então fica 1 sobre 2. Esse valor que a gente encontrou aqui, no caso, foi em litros, né? Então 1 sobre 2 litros. 0,5 litros. Tá bom? Porque o volume de A foi dado em litros, então a gente encontrou 0,5 litros. 0,5 litros é o mesmo que 500 mililitros, visto que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, 0,5 vai ser metade de 1000, ou seja, 500 mililitros. O gabarito para a nossa questão é letra A. Beleza? Tranquilo? Questãozinha de ótica, galera. Chegamos à nossa querida ótica. Elaiá. Vamos lá, galera. Olha só. Deixa eu arrumar aqui. Já começamos com lente. Ó, já vou chegar dando bisu para vocês. Ó, a gente pode ter lente do tipo convergente e lente do tipo divergente. Ó, divergente e também lentes convergentes. Quando a gente pensa em lente divergente, vai ter um único tipo de imagem sendo gerada. Ó, virtual. Se a imagem é virtual, ela vai ser também uma imagem direita e ela vai ser menor, tá? É o único tipo de imagem que a lente divergente gera. Sério, gente? Sério. Tem que decorar? Tem. Se cair numa prova, é só lembrar disso aqui. Virtual, direita e menor, tá? A lente divergente, ela gera só esse tipo de imagem aqui. E a lente convergente? A lente convergente, ela gera vários tipos de imagem. Vários tipos de imagem. É como se a lente divergente fosse um espelho convexo e a lente convergente fosse um espelho côncavo. Tá? Mas, ó, vou até pagar um outro bisu para vocês aqui. Ó. Esse bisu ele vale tanto para lentes quanto para espelhos. Aí vale para espelho côncavo, vale para espelho convexo. Beleza? Olha só, galera. Sempre que a gente tiver uma imagem, a gente vai ter aqui o seguinte.
A imagem ela pode ser virtual ou pode ser direita. Virtual é uma imagem que está de cabeça para cima, não está invertida. Tá? Se a imagem é virtual, obrigatoriamente a imagem vai ser também direita. Tranquilo? E se a imagem ela é real, obrigatoriamente ela vai ser invertida. Tranquilo? Ó, se a imagem é real, obrigatoriamente vai ser invertida. Tranquilo? Então já anota isso aí. Tá? Já anota. Tem que decorar, gente? Tem. Sempre que a imagem é virtual, ela também é direita. Sempre que a imagem é real, ela também é invertida. Tranquilo? Belezinha? Show! Agora, presta muito bem atenção. A gente consegue diferenciar uma imagem real de uma imagem virtual também pelo seguinte. Ó, se a imagem ela é gerada pelo cruzamento de raios, real. Tá? Então já anota. Imagem gerada pelo cruzamento de raios, ó, cruzamento de raios é a imagem real. Se a imagem é gerada pelo prolongamento de raios, prolongamento de raios é virtual. Agora a gente pode dar uma olhadinha na nossa questãozinha aqui. Vamos lá, galera. Ó, a gente vai ver qual das figuras melhor representa a formação de uma imagem produzida pela lente. Tá? É uma lente convergente, tá? Ela pode gerar vários tipos de imagem. Vamos dar uma olhadinha aí, então. Ó, letra A. Se a gente reparar bem, a gente tem aqui no caso um certo objeto, tá? Então esse aqui é o objeto. Isso aqui é a imagem conjugada. Na verdade, isso aqui não era nem para estar aparecendo. Por quê? Se a gente reparar bem, esses dois raios eles não se cruzam. Então, se a gente não tem cruzamento de raios e nem cruzamento de prolongamentos, a imagem nem é formada. Então isso aqui está errado. Tá? Letra B. A gente tem aqui no caso um objeto O. Tá? A gente tem alguns raios notáveis. Ó, incide paralelo, sai pelo foco. Na verdade, incide paralelo, sai pelo foco. Incide pelo centro óptico, passou. Então aqui, ó, cruzamento de raios, então é uma imagem real. Teve cruzamento de raios, é a imagem real. E se ela é real, ela é invertida. Letra B está perfeito, galerinha. Teve cruzamento de raios, a imagem é real e também está invertida. Então, letra B está perfeito. Vamos lá. Letra C. A gente tem uma imagem sendo gerada pelo prolongamento de raios. Se é prolongamento, a imagem é virtual. Se ela é virtual, ó, peraí. Tá. A gente tem aqui no caso uma imagem sendo gerada pelo cruzamento de um raio com prolongamento. Aqui no caso, a gente teria o quê? A gente teria uma imagem virtual. Se é virtual, é direita. A disposição está correta. Só que no caso aqui, ó, o objeto, no caso, a imagem não vai ser menor, não. Então tá errado. Beleza? Então tá errado isso aqui. Letra D. Na letra D a gente nota que nem tem o cruzamento de raio. Se não tem cruzamento de raio, não tem formação de imagem, não. Então tá errado. Beleza? Tranquilidade? Letra E. Na letra E a gente nota que tem um cruzamento de raio, então a imagem conjugada é real. Se ela é real, ela deveria estar invertida. E aí a gente nota que está direita, então tá errado. Gabarito para a questão, galera. Letra B. Galerinha, o nosso slide ele suporta uma quantidade máxima de caracteres. Então, eu não consegui colocar as 20 questões nesse slide aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar de slide para a gente continuar com a nossa aula, beleza? Vou fazer uma pausa aqui rapidinha. Aproveito para tomar uma água também, porque já estou falando há muito tempo. E a gente já volta, tranquilo? Beleza, galera, estamos de volta. Já troquei de tela aqui já. Só falta desligar a tomada do computador para não viciar a bateria. Mas vamos lá, galera. Questão de número 18 aí, uma questão com o PISM de 2013, diz o seguinte, ó. Em relação aos princípios da ótica, julgue as afirmativas abaixo. Galera, é bom que eu faço uma revisão básica com vocês aqui de princípios básicos da ótica, tá bom? Vamos lá, peraí. Vou anotar aqui no cantinho, tá bom? Antes da gente analisar as alternativas, vamos revisar um pouquinho, né? Porque sempre bom, né? Princípios da ótica. O primeiro princípio que a gente tem é o princípio da propagação independente da luz. Tá, eu não vou escrever toda hora princípio, tá? Primeiro princípio, caramba. Tá, é o princípio da propagação independente da luz. Então, olha só, vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui no caso uma lanterna. Tá? Essa lanterna, ela, no caso, ela exiba um feixe de luz roxa, violeta aqui no caso, né? Olha só, aí suponha que eu tenha, no caso aqui, uma outra lanterna que emite um feixe de luz vermelha. O que diz o princípio da propagação independente
princípio da propagação independente dos raios de luz. Ó, a propagação de um feixe não interfere na propagação do outro. Tá? Então, ó, a luz vermelha vai conseguir passar aqui de boa e a luz violeta também. Então, a propagação do feixe roxo não interfere na propagação do feixe vermelho. Beleza? Segundo princípio importante da ótica, o princípio da propagação retilínea da luz. Em meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Isso explica, por exemplo, aquela situação onde a gente tem que usar semelhança de triângulos, beleza? O terceiro princípio importante é o princípio da reversibilidade. É um princípio que você consegue notar com uma certa facilidade. Por exemplo, quando você está no banco do passageiro ou você está no banco de trás de um carro. Se você olha para o espelho, o motorista enxerga o motorista, pode ter certeza que ele te enxerga também. É o chamado princípio da reversibilidade. Se você olha para uma pessoa por um espelho e você consegue enxergar essa pessoa também está conseguindo te enxergar. Princípio da reversibilidade. Então são os três princípios básicos da ótica. Tranquilo? Belezinha? Mas vamos dar uma olhada aqui no exercício. Tá? Vamos lá. Um raio de... Ó. Bom, nesse tipo de situação, eu sempre recomendo que vocês façam o seguinte. Analisem as afirmações mais simples primeiro. Tá bom? Vamos lá. Dizer que um meio é menos refringente que outro significa dizer que seu índice de refração é maior. Galera, ó, refringente, o caramba, isso aí está relacionado com refração de luz. Até é bom que eu reviso com vocês, ó. Dois processos principais da ótica também, ó. Refração e reflexão. O que é refração e o que é reflexão? Ó, a gente tem uma reta que a gente chama de reta normal. É uma reta que é perpendicular à superfície, tá? Reflexão ocorre quando a luz ela parte de um meio e volta para o meio de onde ela partiu. Do meio de onde ela partiu, do meio de origem dela. Então, ó, a luz incide aqui e volta já aqui. Tranquilo? Então, isso aqui resume a reflexão de luz. A luz ela incide uma superfície e volta. Esse aqui é o nosso chamado raio de incidência. Esse aqui é o nosso chamado raio de reflexão. Tranquilo? Beleza? Então, isso aqui está relacionado com a reflexão de luz. Reflexão de luz. Tranquilo? Belezinha? Agora, refração de luz. Refração de luz, mesmo esquema, a gente vai ter a tal da reta normal. Isso aqui que vai acontecer? Ao invés da luz voltar, a luz ela vai passar de um meio para outro. Tá? E a diferença entre esses meios vai estar relacionada com uma coisa chamada índice de refração. Índice de refração é basicamente uma razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Isso aqui é o ângulo de incidência, isso aqui é o ângulo refratado. Beleza? Tá? Olha só. Pela primeira lei da reflexão, na verdade, segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Isso para reflexão de luz. Agora, para a refração, a gente também tem a lei, a chamada lei da refração, que diz o seguinte, ó, índice de refração do meio 1 é igual ao seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração do meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo refratado. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tem que saber. E se eu falo que um meio ele é menos refringente que um outro, significa que o índice de refração desse meio é menor que o do outro. Tranquilo? Simples assim. Tá? Índice de refração é dado pela velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Tranquilo? Dizer que o meio é menos refringente que o outro significa dizer que seu índice de refração é maior em relação anterior. Está errado. Já sei que a 2 está errada. Tá? Todas que tiverem a 2 como sendo correta, eu já elimino. Então, já sei que essa está errada. Já sei... Beleza, já sei que essa está errada. Tá? Número 3. A luz monocromática, ao refratar-se, sempre que você ouvir a palavra refração, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de desvio. Quando a luz ela refrata, ela sofre um desvio. Beleza? Isso aí explica, por exemplo, o diâmetro plano e tal. Beleza? A luz monocromática, ao refratar-se, estabelece uma relação constante entre o produto da tangente do ângulo e o índice de refração. Não é tangente, é seno. Então, número 3 está errada. Então, todas as que tiverem número 3 como corretas, eu elimino. Então, eu elimino essa e elimino essa também. Tranquilo? Agora, vamos lá. Número 4, ó. O ângulo de incidência para que ocorra reflexão interna total é independente dos índices de refração do meio. Não, galera, olha só. Para ter incidência, para ter a tal da reflexão total, o que tem que acontecer? O ângulo de incidência vai ser chamado de ângulo limite, que a gente chama de θ limite, por exemplo. Tá? Para ter a reflexão total, o ângulo de refração tem que ser igual a 90 graus. Aí depois que bate esse ângulo limite,
o ângulo de refração vai ser igual a 90, aí todo raio que bater ele vai voltar. Aí a gente chama de reflexão total. Tranquilo? Mas sim, depende do meio sim, porque olha só, essa relação aqui, ó, a gente chama ela de lei de Snell, tá? Lei de Snell que a gente chama. Por exemplo, ó, o seno de R, que é o seno do ângulo de refração, tem que ser 1 para ocorrer reflexão total. Por quê? O ângulo de refração para ocorrer reflexão total tem que ser igual a 90. Seno de 90 é 1. Então, ó, o que vai acontecer? N1 vezes seno de I, ó, dividido por N2 tem que ser igual a 1. Então, a reflexão total sim depende dos meios, tá? Depende dos índices de refração do meio sim. Então, essa número 4 está errada. Tranquilo? Número 4 está errada. Número 5, ó. Peraí, beleza. Então, número 4 está errado. Número 5. O espelho plano forma imagens virtuais. Sim, galera, o espelho plano é esse espelho que a gente tem em casa. Ele sempre gera imagem virtual e direita, tá? Virtual, direita, e é uma imagem reversa. Quer fazer o teste disso? Quando você, por exemplo, olha para o espelho e levanta a mão direita, no espelho parece que você levantou a mão esquerda. Beleza? Então ele gera imagens reversas ainda, tá bom? Então o número 4 está correto. Com isso eu já elimino a letra B que fala que ela é incorreta. Então o gabarito é a letra E. 1 e 5 corretas. Então eu nem precisei analisar o número 5. Número 1, na verdade. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Show. Número 19. Vamos lá. Em um experimento realizado em um laboratório, Maria Meitner colocou uma caneta laser adequadamente protegida no fundo de um aquário e depois encheu com um líquido desconhecido. Ao instalar o laser, ela mediu o ângulo limite θL, para que ocorra reflexão total na interface com o ar, encontrando o valor de 42 graus. A figura a seguir representa o experimento, sendo que a seta no fundo do aquário representa a caneta laser e as luzes, por sua vez, indicam a direção da propagação do feixe. Aí foi dado o cosseno de 42, seno de 42, índice de refração do ar. Tá. Os índices de refração de 5 líquidos diferentes estão indicados na tabela abaixo. O índice de refração de qual líquido se aproxima mais pelo obtido do experimento de Maria Meitner? Então é simples, galera, é só a gente usar a lei de Snell. O que diz a lei de Snell? O índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é exatamente igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Tranquilo? Beleza? Show. Galera, olha só. O meio 1, no caso, é o líquido, tá? Só que a gente não sabe o índice de refração do líquido, mas a gente sabe que esse ângulo limite aqui é 42. Então a gente vai ter que usar o quê? A gente vai ter que usar o seno de 42. Tá? A gente está procurando o índice de refração do líquido, mas o ângulo limite foi dado, que é 42. Então a gente vai fazer assim, vai fazer N do líquido, que é o que a gente está procurando, vezes o seno de 42. Isso aqui vai ser igual ao índice de refração do meio 2, que no caso é o índice de refração do ar, que vai ser 1, vezes o seno do ângulo refratado, que no caso vai ser o seno de 90. Tá? Como a gente sabe pela trigonometria, né, o seno de 90 ele resulta em 1. Então a gente vai ter o seguinte, que o índice de refração do líquido vezes o seno de 42, que no caso é 0,67, vai ser exatamente igual a 1 vezes 1. Então, ó, o índice de refração do líquido vai ser igual a 1 dividido por 0,67. Tá bom? Vamos fazer a continha aqui? Para facilitar a nossa vida, a gente pode escrever assim, 1 dividido por 67 sobre 100. Facilita bastante a nossa vida, né? Porque trabalhar com vírgula é um gó, né, gente? Vamos lá. 1 dividido por 67 sobre 100 é o mesmo que 1 sobre 1 dividido por 67 sobre 100. 67 sobre 100 é o mesmo que 0,67. Tranquilo? Beleza. Divisão de frações, conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, eu conservo essa primeira, no caso 1 sobre 1. Então, multiplicar aqui vai ficar 100 dividido por 67. 100 dividido por 67. Beleza, então 100 dividido por 67. Aqui vai dar 1, aí vai sobrar quanto? Vai sobrar 33, né? Vai sobrar 33, baixa um zero aqui, bota vírgula. Agora, olha só, se a gente faz 5, vai dar 335, vai passar. Vamos tentar um 4 aqui? Tenta um 4 aqui, vai dar 288. 288, 288 mesmo? Deixa eu fazer a conta. Na verdade, vai dar 268, né? 4 vezes 60, 240 mais 4 vezes...
É 268. Aí 32, 62 isso aqui. 62 abaixo 0. Tá. Agora vamos lá. A gente não pode usar o 10 porque vai dar 670, mas vamos tentar o 9. 9 dá 540. 9 dá 540 mais 63 vai dar 603. Então 9 aqui. Então, galera, vai ficar aqui no caso 603, vai sobrar 17. Galera, vai dar 1,49 aproximadamente. 1,49 é um valor que está próximo de quem? Pô, está próximo do 1,5. E 1,5 é o índice de refração do líquido 3. Tá? Então, ó, líquido 3 é a nossa resposta. Beleza? Tranquilidade? Beleza. Galera, última questão agora para a gente encerrar esse vídeo. Questão sobre ótica da visão. Galera, bizu rápido para vocês. A pessoa que é míope, ela não pode ir no zoológico, sabe por quê? Porque ela usa lente divergente, não de ver animal. Galera, é um macetinho bem bobo, mas foi como o professor falou para mim que eu nunca mais esqueci. Então, ó, os principais problemas de visão, no caso, miopia e hipermetropia. Pera aí. Miopia e hipermetropia. Vamos lá. Miopia e hipermetropia. Ó, o míope ele tem que usar lente divergente para corrigir o problema. Então, lente divergente. Por isso que o míope ele não pode ir ao zoológico, porque ele usa lente divergente, não de ver animal. Cara, eu sei que a piadinha é muito boba, é muito ruim, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa piadinha ruim no dia da prova e não vão errar a questão. A hipermetropia tem que usar lente convergente. Tá bom? Tranquilinho? Então, lente convergente. Beleza? Vamos lá. Já deu bizu para os dois principais problemas de visão. Ó, dois problemas de visão comuns são a miopia e a hipermetropia. A miopia é um problema de visão que ocorre quando a imagem de objeto se forma antes da retina. A hipermetropia, por sua vez, é um problema de visão que ocorre quando os raios de luz interceptam na retina antes da imagem ser formada. Nesse caso, a imagem forma-se-ia depois da retina. Maria e Fernanda foram oftalmologistas. Maria descobriu que possui miopia. Fernanda descobriu que possui hipermetropia. A partir da informação obtida do enunciado, marca a alternativa correta. Maria deve usar lentes divergentes para corrigir a miopia. Perfeito. Já temos o nosso gabarito. Letra B fala que a Maria tem que usar lentes convergentes, está errado. A letra C fala que a Fernanda tem que usar lente divergente para corrigir a hipermetropia, está errado. Tem que usar lente convergente. A letra D fala que ambas têm que usar lente convergente, está errado. A letra E fala que ambas têm que usar lente divergente, está errado também. Então, galera, o gabarito para nossa questão é a letra A. Galera, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai encerrando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ficou com dúvida em alguma parte, deixa no comentário aí que na medida do possível eu vou procurar responder você. É isso. Valeu. Fiquem com Deus. Não se esqueçam. Fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão. Pra cima do pismo, gente!